A questão que tem uma questão que envolve os chamados princípios estequiométricos, uma questão que traz a vertente da estequiometria gasosa. É uma questão que tem um grau de dificuldade elevado. Inclusive, eu marquei aqui ó, essas 3 barrinhas de aferição de dificuldade para mostrar que é uma questão que tem uma complexidade aí maior. Vamos ler o texto base com calma, extrair do texto base informações que sejam relevantes, até para que a gente tenha uma apropriação aí adequada para responder a questão, tá certo? Então, ó, vamos juntos. No texto base, você percebe que ele diz que tem um aparato rígido e selado, formado por um balão reacional que está aí conectado a tubos. Um balão reacional, meus amores, é uma vidraria onde uma reação vai ocorrer, beleza ou não? Eu tenho aí tubos que contêm substâncias que não estão em contato inicialmente. Em um dos tubos, eu tenho um sal, que é o bicarbonato de sódio, cuja massa é 4,2 gramas. E no outro tubo, eu tenho o ácido acético, que é o ácido etanóico, que é, no caso, um tipo de ácido carboxílico, né, que é o ácido orgânico, que, segundo a questão, está em excesso. Dizer que um dos reagentes encontra-se em excesso é dizer que parte dele não vai reagir. Então, o reagente em excesso, existe ali uma quantidade dele acima do que eu preciso. Ou seja, existe ali uma quantidade que não vai participar da reação. Aí você se pergunta, mas Aronzinho, como é que eu vou saber, então, a quantidade do reagente em excesso que vai efetivamente reagir? Quem determina a quantidade do reagente em excesso que vai efetivamente reagir é o outro reagente, que é o que nós chamamos de reagente limitante, que é justamente o bicarbonato de sódio. Ele eu disponho, né, da massa que simplesmente eu coloquei aqui para reagir. Então, se eu quiser descobrir quanto desse reagente em excesso, quanto desse ácido acético vai simplesmente se combinar, eu preciso fazer uma proporção com o reagente limitante, que no caso aí é essa massa de 4,2 gramas. O reagente limitante não só determina a quantidade do reagente em excesso que efetivamente reage, como ele também determina a quantidade de produto que eu posso obter. Por isso que a gente sempre usa como parâmetro, como referência, o reagente limitante, que no caso aqui é o bicarbonato de sódio. Tudo bem? Veja que a questão propõe que a gente faça um giro aí desse aparato para que os tubos, obviamente, consigam fazer com que as substâncias ali sejam despejadas dentro do balão reacional. Então, as substâncias são despejadas e acontece aqui ó, uma reação, onde a questão propõe que é a formação de um gás. Eu acho que a gente precisa bater um papo sobre isso, né? A gente precisa avaliar que reação é essa. Então, vamos lá. Observa. Eu tenho aqui o ácido acético, onde você deve lembrar que o ácido acético é um ácido carboxílico. Veja que é um ácido acético, etanol, que tem 2 carbonos, né? E na extremidade você tem a carboxila, ó, que é C-O-OH. Tudo bem? Lembra que quando o ácido é colocado em solução, ele se ioniza. Então, libera o H+, né, o próton H+, e gera um ânion correspondente. Então, no caso aqui, ó, você vai gerar um ânion acetato e vai simplesmente liberar o H+. Tudo bem? E aí você vai conseguir fazer com que haja capacidade aí de formação de um ânion e de um cátion, mediante a ionização desse ácido. Quando você coloca ele para reagir com bicarbonato de sódio, que é um sal, lembra que o sal ele vai ter um cátion ânion. Ele vai ser formado aqui pelo cátion sódio, já que o sódio é do grupo 1, é um metal alcalino, é da família A, ele quer perder um elétron, e está junto ali com o bicarbonato, que é um ânion composto monovalente, que é o HCO3-. Tanto é que a proporção entre eles é de 1 para 1, né? Só lembrar que uma ligação iônica, o expoente de um vira o índice do outro. Então, você tem aqui o bicarbonato, que é um ânion composto monovalente, junto ali com o cátion sódio, que é um cátion ali simples monovalente. Tudo bem? Só que quando você simplesmente pega esse ácido para reagir com esse sal, que vai existir uma reação dupla troca. Porque você vai ter o positivo de um se juntando ao negativo do outro. Eu vou até colocar aqui para vocês visualizarem, obviamente só atentando a essa ideia. Ó. Então, você vai ter, no caso, o ânion acetato, veja se vocês concordam comigo ou não, ó, o ânion acetato se juntando ao cátion sódio. Então, ó, você vai formar aqui um sal, tá? Que é, no caso, o acetato de sódio. Ok, Aronzinho? Beleza. Ao mesmo tempo, você vai ter a junção do H+, que é o cátion que veio ali, né, da ionização do ácido, com o bicarbonato, que é o HCO3-. E a junção do H+ com o HCO3- dá o ácido carbônico, pessoal. De tal maneira que você vai gerar aqui ó, o ácido carbônico, H2CO3, tudo bem? Que é essa junção né, do H+ com o bicarbonato. Só que lembre que o ácido carbônico ele é um ácido fraco. Ele se ioniza pouco, né? Ele tem ali um grau de ionização pequeno, porque ele é um ácido estável. Ele se decompõe produzindo o que? Vai? CO2 e água. Então, nós acabamos de descobrir qual é o gás que está sendo aí obtido, que é justamente o gás CO2, que é o gás carbônico, né, pessoal? No caso, o que a gente pode perceber? Que a proporção entre eles é de 1 para 1 para 1. Veja que eu só estou fazendo uma dupla troca simples, né? O cátion sódio substitui aqui o hidrogênio e, obviamente, o hidrogênio se junta ali com o bicarbonato. Então, você tem aqui, entre essas espécies aí apresentadas, a proporção de 1
para 1, para 1, para 1, para 1. Beleza ou não? Um balanceamento simples, já que você só está trocando aí a posição de forma que eles continuam ali com as mesmas quantidades, sem precisar que você altere esses valores aí dessa proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Beleza? Diante disso, o que é que a gente observa? A gente observa que, como o bicarbonato de sódio é o nosso reagente limitante, veja que o bicarbonato de sódio, para cada 1 mol dele, eu origino quanto? Vai? 1 mol de CO2. Tudo bem? Aí, qual é a grande lógica? Quanto é 1 mol de bicarbonato de sódio? Se você calcular a massa molar do bicarbonato de sódio, como é que você calcula? Você tem aqui, ó, NaHCO3. Você sabe que o sódio é 23, ó, o hidrogênio é 1, então eu já tenho aí, ó, 23 com 1 dá 24. Com mais 12 aqui do carbono, você vai ter 36, né? Beleza ou não? E como você tem 3 oxigênios, 3 vezes 16 dá 48, então você faz 48 com 36 dá 84. Significa dizer que esse garotinho aqui tem uma massa molar de 84 e a massa molar, né, é 80 gramas por mol. Tudo bem? Significa dizer que para cada 84 gramas de bicarbonato de sódio, que equivale a 1 mol, eu vou conseguir originar aqui 1 mol de CO2. Tudo bem? Então, se eu quiser, em vez de trabalhar com a relação mol-mol, eu quiser trabalhar com a relação massa-mol, veja que eu posso relacionar o bicarbonato de sódio em massa para entender a relação que eu faço com a de determinação do número de mol de CO2 que eu vou ali obter. Mas espera aí, vamos entender o que é que a questão quer em termos de comando. Eu sei que você está explicando bem direitinho, está trazendo uma linha de raciocínio, mas a gente precisa saber o que é que a questão quer. Então, vamos lá. Veja que ele diz que o volume desse balão reacional é um volume de 5 litros. E que a temperatura, meus amores, é de 27 graus, onde, se eu somar 273, eu vou obter o valor em Kelvin, né? Então, eu entendo que se eu pegar 27 graus e somar 273, eu vou obter o valor aqui, ó, de 300 Kelvin. Então, observe que o que ele quer é que você determine qual é a pressão que você vai obter dentro desse balão quando esse gás carbônico for produzido. E aí eu gostaria que vocês lembrassem de um detalhe. Existem 4 variáveis de estado que caracterizam o gás: pressão, volume, temperatura e número de mols. E essas 4 variáveis que eu acabei de citar, elas são relacionadas pela equação dos gases ideais, que é a famosa equação de Clapeyron, que você simplesmente consegue proporcionalizar essas variáveis através da expressão PV igual a quem vai a nRT. Tudo bem? Onde esse R é justamente essa constante de proporcionalidade, que é a constante universal dos gases, né? Onde esse R, você deve lembrar, que ele é 0,082 atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, esse valor de 0,082 é desde que a pressão seja em atmosfera, desde que o volume seja em litro e a temperatura seja em Kelvin. Então, olha que interessante. Veja que a questão quer que você defina qual é a pressão. A questão quer que você defina esse valor aqui. Para você saber a pressão, você tem que saber as outras 3 variáveis. Observa que eu quero saber a pressão, mas o volume eu disponho, que ele disse que era de 5 litros. O R, que é a constante, você vai, obviamente, associar. Esse valor de R, ó, é 0,082, a gente também dispõe. T é a temperatura em Kelvin, que a gente já descobriu aqui que é 300. Ou seja, só dá para descobrir a pressão se eu souber o número de mol de CO2, meus amores. Então, eu preciso saber desse número de mol de CO2 que eu obtive, para que, consequentemente, eu descubra a pressão. E como é que eu vou saber o número de mol de CO2? Fazendo a estequiometria com reagente limitante. Porque veja que nós analisamos a reação, né, montamos a reação e conseguimos perceber que para cada 1 mol de bicarbonato de sódio, eu consegui produzir 1 mol de CO2. Mas lembra que 1 mol de bicarbonato de sódio tem uma massa correspondente a 84. Então, para cada 84 gramas, que equivale a 1 mol de bicarbonato de sódio, eu consigo gerar 1 mol de CO2. Veja que para mim não interessa transformar o CO2 em massa, porque eu quero descobrir do CO2 é o número de mols. Eu quero colocar aqui, na equação de Clapeyron. Então, para que eu vou fazer uma relação massa-massa? Eu vou fazer uma relação massa-mol, porque a partir da massa do bicarbonato de sódio que reagir, eu descubro quantos mols de CO2 eu vou conseguir obter. Então, no lugar de 1 mol aqui, eu botei 84. No lugar de 1 mol de CO2, eu simplesmente repeti, né? Continuei a colocar 1 mol. E agora eu vou usar o dado da questão, que é justamente a quantidade que ele usou aqui de bicarbonato de sódio, que é 4,2. E aí, usando aqui 4,2, ó, o número de mols aqui vai ser N. Beleza ou não? Esse valor de N, meus amores, se vocês calcularem, vocês vão achar 0,05 mols. Tranquilo? E aí, sabendo que é 0,05, aí eu vou jogar aqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, 0,05.
E aí, consequentemente, eu vou descobrir qual é a pressão aí associada a esse gás. E você vai calcular, vai dar 0,246 atm. Uma questão muito interessante, né? Uma questão onde você tem aqui o gabarito sendo a alternativa letra A. Beleza? Então, preste bem atenção, uma questão que traz aí toda a necessidade de montar uma equação, de fazer um balanceamento, de entender a decomposição ali do ácido carbônico, de fazer uma proporção estequiométrica para depois aplicar na equação de Clapeyron. Então, traz várias fases, né, de resolução e exige aí que o aluno realmente tenha muita atenção para ele conseguir chegar à resposta aí correta, tá? Então, vamos juntos. A questão 22 é uma questão que é mais prática. Veja que ele te dá uma tabela, onde a tabela ele te mostra potenciais. O primeiro ponto que eu quero mostrar é que são potenciais de redução. Como é que você descobriu isso, Heron? Lembra que redução significa ganhar elétrons. Ou seja, quando você ganha elétrons, você diminui a sua carga, né? Ou você se torna menos positivo, ou você simplesmente se torna mais negativo, né? Ou menos positivo, ou mais negativo, mediante o ganho de elétrons. E elétrons recebidos são colocados no primeiro membro, pessoal, da semi-reação. Tudo bem? Então, veja. A platina mais 2 recebe 2 elétrons, dando platina 0. Então, ela passa de 2 para 0, ela diminuiu o seu LOX. Ou seja, você já percebe que isso aqui é uma reação de que vai de redução. E todas essas semi-reações demonstram aqui que você está tendo uma diminuição, obviamente, da carga desses cátions, né? Ag ganhando um elétron, dando Ag0, Co mais 2 elétrons, dando cobre 0. Então, esses potenciais aqui demonstram os potenciais de que vai de redução, né? E aí a gente sabe que quanto maior o potencial de redução, maior a capacidade dessa espécie tem de se reduzir. Ok? Mas observa agora o comando. Dentre as espécies consideradas na tabela, aquelas que podem ser utilizadas como agentes redutores, pessoal, se eu sou um agente redutor, eu quero provocar a redução. Ó, agente é aquilo que provoca, tá? Então, quando ele diz, ó, aqueles que podem ser usados como agentes redutores, significa que você quer analisar espécies que contêm elementos que se oxidam, beleza ou não? Então, são espécies que simplesmente vão conter ali elementos que vão se oxidar. Então, a gente já pode colocar de maneira geral, vamos colocar aqui de uma forma mais abrangente, né? Então, vou botar aqui, ó, espécies que contêm elementos que se oxidam, tá? Ó, elementos que se oxidam. Massa, pode ser assim? Beleza? Aí você diz, ok, Heron, então se eu sou um agente redutor, eu estou provocando a redução, então eu vou me oxidar. Mas a minha pergunta, Heron, eu vou provocar a redução em quem? Aí ele sugere que a redução aconteça, veja aqui um ponto interessante, né? Que aconteça com cobre. Ele quer que o cobre mais 2 vire cobre 0. Então, eu vou colocar até aqui mais embaixo para vocês entenderem, ao ponto que eu quero, ó, que a semi-reação de redução seja o cobre mais 2 virando o cobre 0. Essa é a ideia. Então, qual é a lógica? Para que o cobre ele venha a se reduzir, olha que ponto interessante, é preciso que alguém se oxide. Então, esse alguém que vai se oxidar tem que provocar a redução do cobre. Portanto, qual é a lógica, pessoal? Esse alguém que vai se oxidar, ele vai ter que ter um potencial de redução menor que o cobre, para que, obviamente, o cobre venha a se reduzir e ele venha a se oxidar, ou, se você preferir, um potencial de oxidação maior que o cobre. Como a tabela deu potenciais de redução, e eu quero que o cobre reduza, então é preciso que aquela espécie que eu colocar junto com o cobre tenha um potencial de redução menor que o cobre. Então é o primeiro ponto, beleza? E aí, analisando a tabela, eu quero que você perceba que o cobre está aqui. E observa que a platina e a prata têm potenciais de redução maior que o cobre. Portanto, eu já excluiria a platina e a prata, por quê? Porque como a platina e a prata têm potenciais de redução maior que o cobre, se eu colocar ele junto com o cobre, quem vai reduzir é a platina e a prata, e o cobre teria que oxidar. E aí, obviamente, não é o caso, tudo bem? Portanto, qualquer alternativa que tivesse aqui, ó, platina e prata, eu já cortaria. Ok. Mas veja que eu tenho aí duas espécies que têm um potencial de redução menor que o cobre. Que espécies são essas? É justamente o níquel e o zinco. Que seria aí justamente os componentes que eu posso utilizar ali para que o cobre se reduza, mas com detalhe. Entenda que eu não vou poder escolher, pessoal, o cátion níquel e o cátion zinco. Não. O cátion níquel e o cátion zinco já estão oxidados. Veja que se eu escolher o cátion níquel e o cátion zinco, como é que eu vou oxidar algo que já está oxidado? Já está na forma aí, por exemplo, de cátion. Então eu tenho que escolher um metal. Por isso que eu tenho que escolher a reação inversa aqui, ó.
A reação aqui mostra a redução, a reação inversa mostra a oxidação. Então, eu tenho que escolher um metal que é capaz de oxidar para gerar o cátion, para que, obviamente, com essa perda, possa fazer o cátion cobre reduzir. Então, você não vai escolher o cátion do metal, porque o cátion do metal já está oxidado. Você vai ter que escolher o metal elementar, para que esse metal elementar ele possa oxidar e fazer com que o cátion cobre venha reduzir. Portanto, a semi-reação de oxidação aqui poderia acontecer com duas espécies. Ou simplesmente o níquel gerando níquel mais 2 e os elétrons perdidos por ele vão ser recebidos ali pelo cátion cobre, ou o zinco gerando zinco mais 2 elétrons, de tal maneira que você percebe que eu estou invertendo essas duas semi-reações para mostrar a oxidação do metal. Então, se você escolhesse o cátion níquel e o cátion zinco, você estaria dizendo que você está escolhendo um espécie que já está oxidado, que não teria mais como oxidar para que o cobre viesse a reduzir. Por isso que você já poderia ter eliminado a letra A. A letra A é um distrator forte. Muita gente pode ter caído na letra A, porque olha direto na tabela e acha que, obviamente, como o zinco e o níquel aqui na forma de cátion, né, tem um potencial de redução menor que o cobre, então, obviamente, eles iriam oxidar, mas não é o cátion que vai oxidar, é o metal. E aí você teria que escolher justamente a condição desse processo inverso aqui da reação, de tal maneira que a letra B é a alternativa correta, onde, no caso, você tem aí o zinco e o níquel na forma metálica oxidando, para que claramente o cátion cobre venha a reduzir, e aí você passa a ter aí a possibilidade, inclusive, eu vou até colocar aqui a semi-reação, mostrando, né, que o cátion cobre, ele recebeu esses dois elétrons, gerando aqui o cobre zero, tá? Só para fazer uma coisa mais completa. De tal maneira que você percebe aqui, do ponto de vista prático, que tanto o níquel quanto o zinco pode aí perder dois elétrons, gerando ali seu cátion níquel, seu cátion zinco, e esses elétrons perdidos podem ser recebidos aqui pelo cátion cobre, para que você possa ter aí a possibilidade, inclusive, de montar a equação global, caso você queira, dentro desse processo eletroquímico aí sugerido. Beleza? Então, temos aí a alternativa letra B de bola como resposta, uma questão aí bem interessante para a nossa análise e a nossa avaliação. Mas vamos seguir aí adiante na nossa discussão, ok? Questão de número 23. A questão número 23 é uma questão que acredito que, pela condição de você eliminar as alternativas, pode ter sido considerada uma questão ali mais mediana, até mais para fácil para alguns alunos, né? Mas para alguns que não têm um conhecimento técnico tão abrangente, vamos dizer assim, pode ser que tenha tido aí alguma dificuldade. Então, veja que ele diz o seguinte: a metilamina é uma amina alifática que atua como uma base de solução aquosa de acordo com o equilíbrio representado abaixo. Se o aluno ele tivesse o conhecimento sobre a chamada teoria protônica de Bloch-Lowry, ele lembraria que, nessa teoria, ácido é toda espécie que doa H+, e base é toda espécie que recebe H+. Então, se você percebeu, a água ela está cedendo o proto H+ para amônia. Beleza ou não? De tal maneira que você tem aqui no amônia não, né? Desculpa, na metilamina, né? Você percebe que essa metilamina, que é o CH3NH2, ao receber aqui o H+ proveniente da água, deixa eu dar uma melhorada aqui só na minha letra, tá? Tá gerando aqui uma estrutura catiônica, tá vendo? Ó, NH3+. Então, ele está recebendo H+, ele está funcionando aqui como uma base, e a água, por sua vez, que está doando H+, está funcionando como ácido, tudo bem? Só que lembra que, para essa teoria protônica de Bloch-Lowry, quem simplesmente é um ácido vai gerar uma base. Ou seja, a água ela vai, ao doar o H+, gerar o H-, e esse H- vai ser uma base. E toda base vai gerar um ácido. É só você pensar na perspectiva da reação inversa, pessoal. Na reação inversa, quem doou o H+, agora vai receber de volta. Então, por exemplo, o metilamina que tinha recebido o hidrogênio da água vai agora, para reconstituir o que eu tinha antes, devolver o hidrogênio para o H-. E aí, quando ele devolve o hidrogênio para o H- para reconstituir o que eu tinha antes, de tal maneira que esse cátion aqui, metilamônio, volta a ser metilamina e o H- volta a ser água, obviamente, ao doar hidrogênio aqui para o H-, ele funciona como ácido e o H- funciona como uma base. É por isso que a gente diz, toda base gera o que vai? Um ácido, e todo ácido gera o que vai? Uma base. Essa é a perspectiva, beleza? Veja que ele deu a constante de equilíbrio. É uma constante baixa. Isso traz para a gente uma conclusão que esse equilíbrio ele não está tão deslocado para a direita. Porque lembra que a constante de equilíbrio é você pegar a concentração dos produtos, elevar os respectivos coeficientes, e dividir pela concentração dos reagentes, elevar os respectivos coeficientes, excluindo aí espécies líquidas e sólidas, tá? Só que quando você percebe que ao dividir produto sobre reagente, você tem uma constante ali, que é menor do que 1, né, que é 3,6 vezes 10 menos 4,
obviamente a gente entende que você tem pouco produto e muito reagente, né? Porque se a constante de equilíbrio é calculado pegando a concentração do produto elevado ao respectivo coeficiente, né? Sobre a concentração do reagente, eu só vou lembrar aqui para vocês que eu vou elevar os respectivos coeficientes. Eu entendo que se essa constante é baixinha, é porque eu tenho um numerador pequeno, ou seja, um produto pequeno, e eu tenho um reagente maior. Beleza ou não? Então, significa dizer que o equilíbrio não está deslocado para a direita, está deslocado mais para a esquerda. Aí, a ionização desse metilamina aí é uma ionização pequena, né? De pouca aí, condição de formar íons. Tudo bem? Mas vamos ver o que, é que a questão quer aí para que a gente possa analisar. Considere que a 10 ml de uma solução 0,01 mol por litro de metilamina são adicionados 990 ml de água. Aí, pessoal, é simples de você perceber que o que você está fazendo aí é uma diluição. E você está acrescentando solvente a uma solução, né? Você está acrescentando água a uma solução já preparada, com o objetivo de aumentar o volume e fazer com que a concentração diminua. De modo que volume e concentração vão ter uma relação que é inversamente proporcional. Ou seja, a proporção que o volume aumenta é a proporção que a concentração diminui. Lembra que quando você acrescenta água a uma solução, o número de mols do soluto ali, por exemplo, ou a massa do soluto ali, por exemplo, não altera. Você vai ter o mesmo número de mols do soluto, você vai ter a mesma massa do soluto ali, mas agora com um volume maior. É por isso que você diz que a concentração diminui. Tudo bem? Porque você só está acrescentando solvente. Então você passa a ter a mesma quantidade de soluto, mas no volume maior. Então, a proporção que o volume aumenta é a proporção que a concentração diminui. Nesse caso, o que é que a gente tem? Observa que eu tinha uma concentração inicial de 0,01 mol por litro, que é 0,01 aqui, ó, M ou molar ou mol por litro, né? Ou concentração em quantidade de matéria, concentração molar. E você tem aqui ó, um volume inicial de 10 ml. Aí ele sugere que eu adicione 990 ml de água, de tal maneira que, ao adicionar 990 ml, né, o volume final fica quanto? Vai 1.000 ml. Só para a gente entender de maneira prática, para a gente não ser tão pragmático, veja que o volume ó, aumentou em 100 vezes, comparando o volume inicial com o volume final obtido. Se o volume aumentou em 100 vezes, pessoal, a concentração vai reduzir em 100 vezes. Então, se era 0,01, que é 10 a menos 2, né? Ao reduzir em 100 vezes, vai ficar 10 elevado a menos 4. Então, essa é a concentração final que eu vou obter. Tudo bem? Não confunda a concentração com o número de mols. Porque concentração é a razão entre o número de mols e o volume que você tem ali. Só que, se você, obviamente, tem o mesmo número de mols no volume maior, a concentração diminui. Mas o número de mols ali do soluto ele não vai se modificar. Beleza? É importante lembrar, até para a gente responder essa questão, que essa constante aqui ela só vai sofrer modificação caso você altere a temperatura, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, só para vocês não esquecerem, essa constante, que no caso é o KB aqui, a constante de basicidade, né? Porque eu estou produzindo OH-, eu estou gerando meio básico, né? Ela só se modifica com a temperatura, tá? Então, ela somente ocorre modificação com a temperatura. Então é importante aí vocês lembrarem desse detalhe, porque a constante ela só vai sofrer ali alteração com a temperatura. Massa? Então vamos lá, vamos analisar os itens, porque eu preciso ver o que a questão quer, né? Veja que ele quer a alternativa incorreta, tá? Então vamos lá. A constante de utilização básica se mantém inalterada. Sim, se a temperatura não se modifica, a constante não vai mudar. Tudo bem? Então esse KB, que é a constante aí de basicidade, mediante, obviamente, esse metilamina que funciona como a base e gera OH-, não vai se modificar porque a temperatura ela não muda. Não há nenhuma sinalização no texto base que há uma mudança dessa temperatura. Então, a constante aqui ela se mantém inalterada. Então, realmente, a letra A ela é verdadeira, mas ele quer o item falso. Beleza? O pH diminui. Opa, pessoal, vamos pensar junto. Entenda do ponto de vista prático que se eu estou diluindo, olha que interessante essa análise, né? Se eu estou diluindo, a concentração desse componente básico aí diminui. E aí, consequentemente, se você diminuir a concentração, você vai diminuir a basicidade. E isso vai fazer com que a acidez se torne maior. Porque qual é a grande lógica? Lembra que na temperatura de 25 graus, a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, vai ser sempre igual a 10 elevado a menos 7. É a chamada constante de autorização da água, ou KW, né? De 10 a menos 7. Ó, 10 elevado a menos 14, beleza? Então, se você, obviamente, lembrar que o H+, vezes o OH- vai ser sempre 10 a menos 14 na temperatura de 25 graus, que é o chamado KW, ou constante de autorização da água, você lembra que quando você tem um meio que é neutro,
a concentração de H+ é 10 a menos 7 e a concentração de OH- também é quanto? Vai 10 a menos 7, de tal maneira que você obtém esse produto igual a 10 a menos 14. Tudo bem? A questão é que se você aumenta o H+, você vai diminuir o OH- na mesma proporção, onde essa constante de ionização aqui não muda. Continua tendo produto 10 a menos 14. Mas o que aumenta de um diminui do outro. Ou seja, se eu estou diluindo e a concentração da base está diminuindo, então a concentração do OH- vai diminuir à medida que a concentração do H+ vai se tornar ali maior, de tal maneira que esse produto aqui não muda. E se a concentração de H+ se torna maior, obviamente eu torno o meio mais ácido. E tornar o meio mais ácido é tornar um meio onde o pH ele diminui. O pH se torna menor, sacou? Então é uma questão muito inteligente essa, né, pessoal? Pode até ter trazido aí mais dificuldade para alguns alunos. Então vou repetir, tá? No processo associado à água pura, quando você tem ali a água, por exemplo, destilada, a água ela se autoioniza na temperatura de 25 graus, gerando uma quantidade de H+ e de OH- em quantidades muito pequenas, equivalentes a 10 a menos 7 de cada um. De tal maneira que esse produto aí de autoionização da água dá 10 elevado a menos 14. Né? Então é um produto aí gerado pela concentração dos íons obtidos a partir da ionização da água. Beleza? Só que quando eu coloco, por exemplo, um ácido na água, quando eu coloco uma base na água, o que, vai acontecer? Vou alterar o H+ e o OH-. Só que a quantidade de H+ que aumenta vai ser simplesmente agora associada à quantidade de OH- que diminui. Por quê? Porque esse produto continua sendo 10 a menos 14 quando a temperatura é constante. Então, ao colocar simplesmente ali um ácido, vamos supor, o H+ que aumentou consome o OH- que está ali. Porque o H+ vai neutralizar o OH-. Então, aquilo de H+ que aumentou vai diminuir de OH-. Tudo bem? Então, se no caso eu estou tendo uma diluição onde a concentração de OH- está diminuindo, é porque a concentração de H+ vai aumentar. E é isso que está acontecendo. Eu estou diminuindo a concentração ali da base, então significa dizer, do ponto de vista prático, que você vai ter aqui uma diminuição da concentração de OH- e, consequentemente, você vai ter um aumento da concentração de H+, fazendo então com que o pH ele venha a diminuir. Tudo bem? E aí você pode muito bem entender que esse item aqui ó, é um item verdadeiro, mas ele quer um item falso. Tá? Letra C. A concentração molar de íon hidroxila diminui. Acabei de dizer, pessoal. Você está diminuindo o componente que está gerando OH-. Se você diminui a concentração da base, você vai diminuir a concentração de OH-. Por exemplo, lembra que você pode calcular a concentração de OH- pegando simplesmente a raiz quadrada da constante de basicidade, ou seja, do componente básico ali gerado, vezes a sua concentração molar. Se você quiser calcular a quantidade real de OH- que você tem, você pega simplesmente a constante de basicidade, multiplica pela molaridade, pela concentração molar inicial da base, e, obviamente, tira a raiz quadrada disso. Não sei se vocês lembram dessa expressão, mas é uma expressão que ajuda bastante, tá? Isso é válido tanto para OH- quanto para H+. Então, lembra que quando você fala ali de monoácido e monobase, o H+ vai ser a raiz quadrada da constante de acidez vezes a molaridade. O H- vai ser a constante de basicidade vezes a molaridade. Dependendo se eu estou falando ali de ácido ou de base, né? No caso, se essa molaridade aqui ó, diminui, então, obviamente, esse OH- vai diminuir. Então, a concentração de OH- vai diminuir porque a concentração da solução básica diminuiu, beleza? Então, esse item aqui, ó, ele é um item verdadeiro. Veja que o produto H+ vezes OH-, ó, o que é o H3O+? É o hidrônio, que é, na verdade, o H+ com água, tá? Então, o produto H+ vezes OH-, ele vai se manter inalterado na mesma temperatura, sem sombra de dúvida. O produto continua sendo quanto? Vai 10 a menos 14 na temperatura de 25 graus. Então, por eliminação, acho que vocês chegariam a essa resposta, que é a alternativa letra E. Beleza? O número de mols do cátio do metilamônio diminui. Não, eu não estou fazendo uma diluição. Você vai ter o mesmo número de mols, mas num volume maior. Então, você altera a concentração, você não altera o número de mols do metilamônio, por exemplo, que você está ali obtendo, porque, obviamente, você não está alterando a quantidade de mols, você está alterando a concentração. E isso faz com que, obviamente, você entenda que não é esse número de mols aqui que vai, no caso, diminuir. Beleza? Então, temos aí uma resposta bem adequada, questão que poderia ter realmente trazido aí dificuldade para alguns alunos, mas acho que por eliminação você conseguiria perceber aí que essa alternativa letra E ela é mais plausível aí dentro de uma situação de acerto. Tudo bem? Então, vamos juntos. A questão 24 é uma questão bem simples, porque é uma questão que trabalha com as chamadas radiações básicas. Lembre que nós temos 5 radiações básicas, pessoal. Nós temos 5 radiações básicas, não, vamos colocar 3, né? Fica até mais fácil você entender. 3 radiações básicas. Você vai ter alfa, você vai ter beta e você vai ter gama. Tudo bem?
Lembra que a partícula alfa, tem uma natureza corpuscular, tá? Por isso que a gente chama de partícula. Por quê? Porque ela tem massa 4 e carga 2. Tudo bem? A partícula alfa é conhecida como núcleo do hélio. Por que, Aaronzinho? Porque o hélio, pessoal, ele também é 2 e 4. A questão é que o hélio é um elemento químico e o hélio ele tem próton, ele tem nêutron e ele tem elétron. Beleza ou não? E o alfa, na verdade, ele só vai ter ali prótons e nêutrons. Porque o alfa, ele vai ter, no caso, ó, um total de 2 prótons, ó, e 4 menos 2, ó, 2 nêutrons. Então, ele não tem elétron. Tanto é que a gente diz que a partícula alfa, ela consegue capturar elétrons com muita facilidade para gerar o hélio. Por isso que a gente diz que a partícula alfa é o núcleo do hélio. Porque se a alfa conseguir pegar esses elétrons ali, por exemplo, ionizar o ar e pega os elétrons, ele consegue virar hélio. E aí consegue ter ali um grau de estabilidade maior. Beleza ou não? É importante entender isso. Então, a partícula alfa é uma partícula que tem um alto poder de ionização. Ela consegue ali ter uma captura de elétrons com facilidade para poder virar o hélio. Tá? Só que é uma partícula pesada. É uma partícula que, obviamente, não tem um poder de penetração alto. Então, em termos de ionização, eu já consigo ver que a partícula alfa ela vai ser bem predominante. Mas em termos de penetração, não, é uma partícula pesada e, obviamente, ela não vai conseguir ter aí um índice de penetração elevado. Tanto é que uma folha de papel é capaz de barrar a radiação alfa. Beleza ou não? Veja que a partícula alfa é uma partícula positiva, tá, meus amores? É uma partícula positiva e é uma partícula, entre aspas, dita pesada comparada às outras radiações básicas. Quando você fala de radiação beta, lembra, pessoal, que a beta ela vai ter massa desprezível e ela vai ter carga negativa. A beta, galera, nada mais é do que o elétron acelerado. O elétron, ele é simplesmente também, pessoal, 0 e menos 1. Tá? Então, a beta é o elétron acelerado, aquele elétron que é ejetado no núcleo quando, por exemplo, o nêutron se converte em próton. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então, veja que a beta, ela tem simplesmente a massa desprezível, mas ela tem carga. Por isso que a gente diz que ela é corpuscular, ela também é partícula. Por quê? Se você tiver carga e ou massa, você diz que você tem uma natureza ali corpuscular. Tudo bem? A beta, por ser mais leve, ela tem um poder de penetração maior. Ela consegue ultrapassar até películas metálicas, né? Ali blocos de menor espessura ali de madeira. Ela consegue ter um poder de penetração maior, beleza ou não? Então ela tem uma penetração maior, mas como ela tem uma carga em módulo menor do que a alfa, obviamente ela consegue ter um poder de ionização menor, tudo bem? Então, ó, a alfa tem uma ionização maior do que a beta, mas em termos de penetração é o oposto. A beta penetra mais. Só que a beta, você sabe que é uma partícula negativa, ó, e ela é leve, né, beleza? Tudo bem? Ela é leve comparada, por exemplo. E a gama não é partícula, gama é onda, pessoal. Gama, ó, é 00. É uma onda eletromagnética de alta frequência, galera. De alta frequência. Ela tem muita energia de propagação. Então, ela consegue ter um alto poder de penetração, né? Então, ela consegue aí ultrapassar, né, barreiras até de maior espessura, de metais, de ácido e tudo, mas quando você tem um aumento da espessura, você consegue barrar, né, essa radiação aí, gama, né? Eu falei alfa, gama, falei gama, não foi? Não, por exemplo, gama. Gama é uma onda, né? Gama é uma onda de alta frequência. Então, gama, se eu, obviamente, falei alfa, me desculpa, mas agora eu não estou lembrando se eu falei simplesmente alfa ou gama, mas está aqui, ó. Gama é uma onda eletromagnética de alta frequência com alto poder de penetração. Beleza ou não? De tal maneira que ela consegue ultrapassar objetos até metálicos que tenham ali espessuras menores ou até medianas, porque ela tem um poder de penetração grande, tá? Mas, claro, se você bota ali um bloco de chumbo de maior espessura, você consegue aí reter, né, bloquear essa radiação gama, tá? A radiação gama não é uma partícula, é uma onda, então ela tem um alto poder de penetração, né? Ela não tem nem carga nem massa, e claramente ela não vai ter um poder de ionização alto, até porque ela não tem carga. Tudo bem? Então você consegue aí fazer esse comparativo. A questão era bem objetiva, porque a questão queria só que você identificasse qual era a radiação básica que era atraída por uma placa positiva. E se essa radiação é atraída por uma placa positiva, desde que esteja existindo, ó, existe aqui, ó, simplesmente o símbolo da radura, né, que demonstra que existe aí um isótopo radioativo, existe um núcleo ali de um determinado isótopo que é instável e que está sofrendo aí decaimento, está liberando ali partículas e ondas, de tal maneira que ele transmuta, né? Na hora que ele libera partículas e ondas, há uma modificação no núcleo, há a formação de um novo núcleo associado a um novo elemento, e a gente diz que houve uma transmutação. O ato de liberar partículas e ondas a gente chama de decaimento. Quando você forma um novo elemento, você diz que transmuta, tudo bem?
Então, veja que ele diz, ó, dentro do bloco de chumbo, há um material radioativo, devido à presença de orifício, há um feixe de emissões escapa ali do bloco, e o feixe detectado ali em uma antepara é considerado desviado, né, para baixo, devido à presença de um campo elétrico. Então, veja que ele é atraído por uma placa positiva. Então, claramente, aqui ele vai ter carga o que vai negativa. E o único que tem carga negativa entre essas radiações básicas é a radiação que vai, pessoal, beta, e aí você, sem maiores problemas, marcaria. Tudo bem? Era um próton. Como é que você representa o próton? O próton é a chamada partícula padrão, pessoal. Tem massa 1 e carga 1. Tudo bem? E neutrino está associado também a uma condição vinculada a uma estrutura de onda de alta frequência, tá? Então, você não é uma gama, mas tem também ali a associação de uma onda. Então, você consegue perceber aí que, nesse caso, você tem a possibilidade de ter a atração associada aí justamente à placa positiva, sendo a beta, porque tem uma carga negativa. Então, você consegue aí fazer esse paralelo bem legal. Beleza? Vamos juntos. A questão 25 é a questão que pode trazer aí uma relação de dificuldade também bem significativa, sabe? É uma questão que envolve o conceito de equilíbrio molecular. E eu já quero trazer para vocês a seguinte referência. Lembra que se a questão quiser que você calcule a constante de equilíbrio de uma determinada reação que está em equilíbrio, você vai lembrar que a constante de equilíbrio é você pegar a concentração dos produtos. Veja que a questão quer que você calcule o Kc. O que é o Kc? É a constante de equilíbrio em função da concentração molar, tá? Que é a concentração mol por litro. Então, a constante de equilíbrio é você pegar a concentração dos produtos, que no caso aqui, ó, é CO2 elevado à quarta, né? Porque, ó, pega a concentração do produto, eleva aos coeficientes, tá? Vezes a concentração de N2 elevado à primeira, sobre a concentração dos reagentes, ó, que é NO elevado ao quadrado, vezes CO elevado à quarta, vezes O2 elevado à primeira. Então, observa que essa questão é bem objetiva, porque ele dá uma reação envolvendo 5 gases. Os gases, eles podem, obviamente, estar incluídos no cálculo da constante, tanto para o Kc, que é a constante em função da concentração, como o Kp, né, que é a constante em função da pressão. E ele mostra a variação da concentração molar dessas espécies, só que ele não designa que é cada um desses gráficos, né, cada uma associada a essa variação. Eu preciso descobrir. Porque se eu descobrir, obviamente, qual desses gráficos corresponde a cada uma dessas substâncias, eu vou saber qual é a quantidade dessas substâncias no equilíbrio. Porque na hora que o equilíbrio é atingido, lembra que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. E nesse momento, o que o reagente é origina de produto, o produto volta a ser reagente. Então não altera mais as concentrações. Não altera. Então, no momento que você percebe que há a condição de não variar mais a concentração, é o momento onde há o equilíbrio. Então, você percebe que existe aqui, ó, mais ou menos ali, num tempo entre 4 e 5, uma posição de equilíbrio sendo estabelecida. Então, eu consigo saber os valores que vão estar no equilíbrio, que é quando, obviamente, não há mais mudança das quantidades. Só que eu preciso saber que qual dessas substâncias corresponde claramente a cada uma dessas curvas aí que representa a variação da concentração. Beleza ou não? Então, vamos lá. É importante lembrar que a variação da concentração ela é proporcional aos coeficientes, pessoal. Então, primeiro passo, o reagente ele origina o produto. E se o reagente origina o produto, ele vai sendo consumido com o tempo. Então, significa dizer que o reagente ele tem uma taxa de consumo, né? Porque a quantidade que eu tinha no início dele era a quantidade máxima, e à medida que ele vai originando o produto, a quantidade dele vai diminuindo. E o produto, por sua vez, que no início era zero, porque não tinha sido obtido, ele vai aumentando, ele vai sendo formado. Então, obviamente, tem uma taxa de que vai de formação. Então, o primeiro passo é você entender que quando o reagente ele é consumido, o produto é formado. Então, com o tempo, a concentração do reagente diminui e com o tempo, a concentração do produto aumenta. Então, vamos analisar? Veja que eu tenho aqui, ó, 2 gráficos que demonstram uma condição de diminuição da concentração. É importante a gente frisar isso, né? Então, veja que eu tenho esse gráfico aqui, ó, que demonstra uma diminuição da concentração em função do tempo. Eu tenho esse gráfico aqui, ó, que demonstra a diminuição em função do tempo, né? E esse outro gráfico aqui, ó. Só que, claramente, eu tenho aí 3 diminuições de concentração em função do tempo, então eu tenho 3 reagentes, que são justamente esse aqui. Só que esses valores que estão diminuindo vão ser proporcionais aos coeficientes. O que significa isso, Eronzinho? Veja que para cada 1 mol de O2 que eu consumo, eu vou consumir, ó, 2 de NO e vou consumir 4 de CO. Em síntese, pessoal, a taxa de consumo do O2 é a menor de todas. Depois o NO e depois o CO. Então, qual é a variação da concentração aí que está gerando uma variação menor? É esse último gráfico aqui, ó, onde você tem uma curva, ó, que não é tão declinada.
Então, já sei que essa curva aqui, ó, que eu estou simplesmente percebendo que está diminuindo, que é a que tem a menor variação, corresponde ao O2. Então, eu já sei que o O2 está aqui, ó. O O2 está com a concentração de equilíbrio de 0,25. Beleza? O outro que vai, obviamente, ter uma variação aí intermediária é o NO. O NO é esse que está variando um pouquinho mais em função do tempo, né? Em comparação justamente ao O2. E você percebe que ele para quando a concentração dele, ó, é próxima aqui a quanto? A 0,5, né? Então, deixa eu só apagar aqui para não ficar tão poluído de vocês visualizarem, porque eu acho que vocês já entenderam toda a dinâmica do que eu estou discutindo, ó. Mas é 0,5. Então, eu já sei que esse NO aqui, ó, é 0,5 no equilíbrio. E aquele que tem uma maior variação, ó, que tem essa curva mais decrescente, que varia mais a concentração em função do tempo, é o que está associado aí ao maior coeficiente, que no caso é o CO. Então, eu já sei que o CO aqui está com a concentração de 1. Questão difícil, né, pessoal? Questão difícil. Mas lembra que o produto ele vai ser obtido. Então, as curvas que mostram uma situação ascendente, né, de formação é o produto. Só que a proporção aqui, ó, é de 1 de N2 para 4 de CO2. Então, para cada 1 de N2 que eu formo 4 de CO2, pessoal. Então, o gráfico do CO2 vai ter uma variação de formação bem mais ascendente do que o N2, que é 4 vezes maior. Então, veja que essa curva aqui, ó, de pequeno crescimento, ó, equivale justamente ao N2. No caso aqui, ó, esse N2 aqui é o produto e ele está tendo essa curva de crescimento que termina em quanto? Igual ao oxigênio, ó. Ambos terminam no mesmo valor, que é 0,25. E veja que essa curva de maior crescimento aqui, ó, é justamente quem vai? O CO2, já que a proporção é de 4 para 1. Então, a variação do CO2 em função do N2 é 4 vezes maior. Então, você percebe pela curva essa variação. Então, no caso aqui, ó, o CO2 tem também, no caso, a mesma terminação do CO, que é 1. Tudo bem? E aí, diante dos valores que eu consegui determinar, que são os valores que vão estar no equilíbrio na hora que, obviamente, as concentrações não variam mais, né, porque as velocidades se igualaram, porque ó, o reagente ele é consumido, e à medida que ele é consumido, a velocidade da reação direta vai diminuindo. Né? Porque você vai diminuindo a quantidade de reagente que vai formando o produto, né, a velocidade da reação direta vai diminuindo. O produto que é zero, ele vai sendo formado, e aí eles vão se combinando e vão voltando a ser reagente. Aí a velocidade da reação inversa aumenta. Se a velocidade da reação direta diminui e a velocidade da reação inversa aumenta, vai chegar um momento que as velocidades se igualam. Aí o equilíbrio dinâmico é estabelecido. Aí, nesse momento, não há mais mudança nem na quantidade de reagente, nem na quantidade de produto. Porque o equilíbrio foi obtido e a quantidade de reagente que origina o produto é a quantidade de produto que volta a ser reagente. Beleza? É por isso que eu estabeleci esse momento aqui, onde não há mais mudança, para descobrir a concentração de cada substância, mediante, obviamente, a percepção da variação dessas curvas aqui de concentração, né? Desses gráficos aqui de concentração. Porque eu entendo que essas variações vão ser proporcionais aos coeficientes. Então, diante desse contexto, o que é que eu posso dizer? Vamos lá. O Kc vai ser igual a... Quem é a concentração do CO2? É 1, então fica 1 elevado à quarta, né? Porque o CO2 está elevado à quarta. Quem é a concentração do N2? É 0,25 elevado à primeira. Sobre quem é a concentração do NO? Pessoal, o NO é 0,5, né, ao quadrado. Beleza? Quem é a concentração do CO? O CO é quanto? O CO é 1 também, né? Houve a variação aqui, ó, no termo de 1, não foi? Então, ó, o CO é 1 elevado à quarta, tá? E o O2, ó, é quanto? 0,25. 0,25 elevado à primeira. Então, veja que aqui, em termos matemáticos, é uma questão bem simples, porque você vai eliminar, ó, 1 à quarta com 1 à quarta, né? Ó, 0,25 a primeira com 0,25 a primeira. Então, qual é o valor de Kc aqui, pessoal? O valor de Kc vai ficar 1 sobre 0,5 ao quadrado. Tudo bem? E aí, 1 sobre 0,5 ao quadrado, pessoal, é 1 sobre 0,5 vezes 0,5, né? E 1 sobre 0,5 vezes 0,5 dá quanto? Dá simplesmente 4, né, galera? Então, essa constante aqui vai dar 4. Matematicamente, não há nenhum problema. É uma questão que é bem passível aí de você construir um roteiro de análise sem tantas dificuldades, mas o raciocínio para você construir esse cálculo da constante exigia aí realmente do aluno uma preparação técnica, de já ter visto, né, esse tipo de gráfico de variação da concentração em função do tempo, de entender como identificar quem é reagente e quem é produto dentro dessa análise gráfica. Então, é uma questão que a gente trabalha muito também, né, durante a